Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos continuar aqui com os nossos estudos, não é isso? Eu expliquei para vocês na aula de terça-feira sobre a introdução do que a gente chama hoje de Mesopotâmia, né? Que é a região que fica entre dois rios, que é o Tigre e o Eufrates, tá? Falei para vocês que é uma região muito fértil. Lembra lá do Egito que só tinha um rio, que era o Nilo, e era muito fértil. Você imagina uma região que tem dois grandes rios. Então, era uma região ainda mais fértil, uma região que muita gente ia querer viver, querer morar naquele local, ok? Então diversos povos vão viver naquela região, um vai tirando o outro, um vai tentando sobrepor o outro, um vai tentando viver em pedaços maiores do que outros. Então nós vamos falar um pouco sobre eles. Hoje eu vou falar sobre os sumérios, que em teoria foi um dos primeiros a viver nessa região, ok? Os sumérios são muito famosos mesmo, porque são eles que literalmente, até contra a prova, né, terminaram com a pré-história e começaram com a história. Por quê? Porque são eles que inventaram o sistema de escrita. Entendeu? Eu já comentei isso com vocês lá na primeira aula. É um sistema de escrita que me faz deixar registro das coisas que aconteceram, me permite mostrar como as coisas são feitas. Então, por exemplo, o cara criou a roda, ninguém mais precisa de criar a roda, ele escreve como faz a roda e acabou, tá feito. Então, todos esses registros fez até o momento da que a gente chama de pré-história acabar e começar o que a gente chama de história antiga, ok? Então, esse povo é muito importante. O principal fator até pela escrita, né? Então, vamos lá. Eles são muito famosos por arquitetura, por agricultura, por organização política, pelo comércio deles. Então, realmente era um povo muito proativo, né? Muito engenhoso para dar um jeito de sobreviver. A verdade é que as sociedades mais antigas, lá da história antiga, todas tinham que ser muito engenhosas, né? Porque não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então eles dependiam muito da chuva, dependiam muito do solo. Então eles tinham que dar seu jeito de organizar para que a sociedade dele não morra de fome, não morra de sede, entendeu? Então entre 5 e 4 milhões de Cristo eles vão viver nessa região da Mesopotâmia, ok? Na história antiga os números não são tão certinhos como a gente vai ver lá na Idade Moderna e Contemporânea, porque está muito afastado da gente, né? 5 mil antes de Cristo está 7 mil anos da gente. Então, 7 mil anos de coisas que aconteceram, de registros queimados, de papiro que dissolveu, né? Papiro vai ser mais para frente, mas você não tem tanta documentação. Então, os números são mais gerais, ok? Então, em questão de engenharia, eles eram muito criativos, eles fizeram muita barragem e reservatórios. As barragens é para impedir quando os dois grandes rios, né, que é o Tigre e o Eufrates, enchessem muito, igualzinho lá no Nilo, segurasse essa água para ela não invadir a região que tinha casa. Agora, com relação os reservatórios, é quando o rio desce uma baixa. Então, eles tinham uma salvaguarda, uma reserva de água lá. Embora esse rio nunca sumisse, né, os caras vão tentar deixar uma certa segurança lá, porque a vida deles está em jogo. Fora também a questão de distância, né, quando o rio enche muito, ele vai se aproximar de certas regiões que quando estiver mais baixo vai estar mais afastado. Então provavelmente essas regiões mais distantes do rio vão fazer esse reservatório para não ter que ficar indo lá toda hora buscar, ok? Fora também que às vezes alguém pode tomar essa região, você pelo menos tem uma salvaguarda lá na sua região, né, de água que a gente está falando. A palavra suméria também tem significado, significa terra de reis civilizados, então pode dizer que já dá para ver que eles já prezam uma certa organização social, né, para usar o termo civilizado. Então ele já tem um significado nesse nome, não é simplesmente solto o nome. Agora com relação às cidades sumérias, elas eram bem parecidas com as cidades gregas, ok? Nós vamos estudar mais para frente as cidades gregas. Eu uso ela como exemplo porque a Grécia é a herança cultural que o pessoal da Idade Moderna vai usar para trazer para a gente. Então a gente usa muito Grécia e Roma, ok? Tem muita gente que não gosta dessa questão, mas não deixa de ser um fato. A gente se espelha muito na filosofia grega, na democracia grega, então, nas Olimpíadas gregas, então eles acabam sendo referência. E da mesma forma que as cidades lá eram chamadas de cidades-estados, então a cidade de Atenas era uma cidade autônoma, ela se autogovernava, a cidade de Esparta era uma cidade autônoma, ela se autogovernava, não tinha um presidente ou rei da Grécia que controlava essas cidades, cada cidade era autônoma. Eles se reconheciam como parecidos, tinham a mesma língua que era o grego, tinham a mesma mitologia, mas cada cidade tem a sua própria estrutura, a sua própria forma de governar. E aqui nos Sumérios é a mesma coisa. Lembrando que os Sumérios são mais antigos que os gregos, né?
Então, cada cidade dos sumérios, a gente chama de cidade-estado. Então, cada cidade se autogoverna, cada cidade tem suas próprias leis, cada cidade tem seu próprio regulamento, cada cidade tem sua própria... Entendeu? Eles são autônomos umas cidades das outras, embora eles falem a mesma língua, né? Então, você pode ver que tem algo parecido entre todas as cidades que dá a ideia de sumérios, de um povo único. Mas dentro desse povo único tinha várias cidades e essas várias cidades se autorregulavam. Tá? O controle da cidade era da própria cidade, não tinha alguém fora dela que controlaria essa cidade. Eram muitas as cidades, mas as principais que a gente lembra é Uruk, Pur, Nippur. Então, várias cidades importantes naquele período, ok? Claro que iria ter as principais, que é Uruk, Ur. Muitas vão ser capitais, mas igual eu falei, cada cidade tinha seu governo, não dependia tanto da outra cidade, ok? Outra coisa importante de falar das cidades deles é que essa questão de desigualdade social que a gente tanto fala hoje em dia, né? Que existe uma classe que tem muito dinheiro, muita terra, muita influência, poder político, e uma outra classe, muito mais gente, né, que não tem nada disso. Isso não é só da nossa época, tá? Isso sempre foi assim desde lá dos sumérios. Então, dentro da cidade havia uma desigualdade, existia uma aristocracia, uma classe social pequena que tinha muita terra, que tinha muito poder, e uma outra área, uma outra parte da sociedade que era mais pobre, que trabalhava em função desses aristocratas, ok? Então, toda essa desigualdade que a gente vê hoje em dia não é de hoje. Lá deles já havia essa desigualdade toda. Então, por exemplo, cada cidade-estado tinha o seu rei, né? Não existia o rei dos sumérios, existia o rei de cada cidade. Mais pra frente, um deles vai tentar unificar tudo isso e tudo mais, mas cada cidade tem seu rei, e esse rei, obviamente, vivia em palácios super luxuosos, com muita comida, com muita escolha, enquanto a população mais pobre vivia em casas de palha, ok? Então, você imagina como é que era a situação da casa se fosse uma casa de palha. Imagina chover numa casa de palha. Embora lá seja uma região muito desértica, né, que quase não chovia, mas a gente imagina viver numa casa de palha. Então, havia uma discrepância social muito grande nessas cidades. Com relação à religiosidade, eles eram politeístas, eu vou falar isso o tempo todo para vocês, porque toda a sociedade da sociedade antiga, todas elas, tirando os hebreus, eram politeístas. O que é politeísta? Pela milésima vez eu vou continuar falando. Poli é vários, teísmos é deuses. Então, vários deuses. Então, a religião deles tinha vários deuses. Uma das principais é a deusa Ishtar, tá? Tá no livro, se eu não me engano, de vocês, tá comentando sobre ela. O templo onde eles rezavam, que nem o católico tem a igreja lá, o evangélico tem o seu templo, eles tinham um negócio chamado zigurate, ok? Então parece uma pirâmide, só que o topo dela é cortado, então não tem aquela ponta final, ok? Então ali era o espaço de religião deles. Então tinha seus sacerdotes, tudo mais, como qualquer outra religião antiga tinha, beleza? E para concluir a aula de hoje, vamos para a parte mais famosa deles, que é a escrita. Né? Já comentei no início dessa aula, eles são que a gente tem registro até hoje, a primeira sociedade a escrever, a deixar um legado escrito, ok? Essa língua a gente chama de cuneiforme. Professor, que nome estranho. Que... Porque da época, né? Era a forma que eles deram o nome para a linguagem, para a escrita deles. Então, a linguagem cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque uma ferramenta que eles usavam para escrever chamava cuneiforme. Deu para entender? Então, como é que funcionava? Eles pegavam argila, alguns minerais, misturavam com água e faziam uma placa de argila. Como essa argila que faz vaso e tudo mais, entendeu? Né? Provavelmente tinha alguns minerais diferentes, mas eles faziam essa placa de argila. Quando essa argila estava mole, eles pegavam uma ferramenta chamada cuna, que eu já acabei de falar para vocês, e eles usavam ela para escrever no barro. Depois eles vão pegar essa placa, provavelmente cozir ela, né, para ela ficar durinha, e aí depois deixava essa placa guardada, e aquilo ali era um registro. É o que a gente chamou de folha de papel e caneta. Na época eles não tinham nada disso, então usavam a placa de barro e essa cuna para escrever. Então foi a primeira forma de registro da história, né, de deixar para a posterioridade alguma coisa que você quer, ou para mostrar para a sociedade, né, por exemplo, um rei da Babilônia, que vai ser um dos povos que nós vamos estudar, chamado Hammurabi, tem gente que fala Hammurabi, ele vai escrever um conjunto de leis chamado Código de Hammurabi, que também é o primeiro código de leis, o primeiro conjunto de leis da história que estava escrita. Né? Porque naquela época a lei era dita. Então as pessoas sabiam que a lei era, porque o meu avô explicou, porque meu tataravô falou que não pode, então não pode. Agora a partir dele não, as leis estão escritas, então tá falando lá,
Por exemplo, tá? É proibido roubar. Ponto. Tá lá a placa, todo mundo tá ciente, então não pode roubar. Então, por exemplo, uma das leis mais famosas dele era olho por olho, dente por dente. O que era isso? Se você foi lá e bateu na pessoa, a pessoa tem direito de bater de volta. Se a pessoa matou o seu filho, você tem direito de matar o filho dela. Então, olho por olho, dente por dente. As leis mais antigas eram mais rigorosas. Hoje em dia, as leis nossas são um pouco mais tranquilas de lidar. Né? Embora tenha prisão e tudo mais, tirar o seu direito de viver em sociedade para ficar dentro de uma parede que é a prisão, não é nada simples. Mas antigamente era forca, era decapitação, era olho por olho, dente por dente, então a sociedade era mais nervosa, né? Então a escrita suméria foi a primeira e que deixou esse legado todo pra gente. E são esses registros que eles fizeram pela língua cuneiforme que a gente consegue estudar a sociedade deles. Então, todo o comércio que o palácio queria fazer, ele registrava esse comércio, de onde que veio a mercadoria, para onde que foi a mercadoria, com quem eles fizeram o negócio, tudo isso foi registrado pra gente, para saber, né? Para eles controlarem o império deles, mas futuramente a gente vai usar isso para entender como é que eles funcionavam. E só para concluir, além da questão também de lei e de economia, eles usavam a escrita também para deixar registro a religião deles, a mitologia deles, as histórias deles. Então, uma das, se não for a mais antiga história que a gente tem, é deles, que é a Epopeia de Gilgamesh. Né? Depois, se você quiser procurar na internet, você vai achar lá a história todinha dele, que é um herói lá da Mesopotâmia, tipo um Hércules, né, da mitologia grega. Então vai contar a história dele todinha e eles usaram o cuneiforme para poder escrever a história e deixar pra gente esse legado. Então é bem legal a história, depois vocês pesquisam lá na internet, Epopeia de Gilgamesh, vocês vão achar a história todinha dele e é graças aos sumérios, é graças ao cuneiforme que isso ficou registrado pra gente, beleza? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida estou aqui à disposição. Na próxima aula a gente continua na Mesopotâmia com o próximo povo, ok?